sejam bem-vindos. E hoje eu vou falar sobre o tema que ficou em segundo lugar na votação de vocês, que é como conciliar a carreira de educador financeiro com o emprego de carteira assinada ou emprego público. E hoje eu vou ajudar vocês com isso, porque eu sei que muita gente começa a estudar educação financeira, se interessa, quer ter uma nova carreira, mas fica com medo porque ainda tem um emprego, não quer se queimar com aquele emprego, ou fica com medo de não ter tempo para trabalhar como educador financeiro. Então hoje eu trouxe 6 práticas que, se vocês colocarem aí dentro da organização de vocês, vai ajudar muito e vocês vão conseguir ter a educação financeira como uma fonte de renda extra, uma segunda fonte de renda e para quem deseja e quer conseguir fazer a transição de carreira. Então eu vou trazer 6 passos aqui para vocês. Espero que vocês acompanhem e aproveitem muito essa nossa aula de hoje. Primeira coisa que você precisa ter é um objetivo claro. Tenha um objetivo claro em relação ao que você quer para a sua nova carreira. Se você começou querendo uma renda extra, é isso que você precisa. Não se compare com aquela pessoa que entrou na formação porque está desempregado e que também quer, naquele momento, precisa gerar renda. Não fique se comparando, porque se a gente se compara, a gente vai ficar achando que a gente não tem tempo suficiente. Vou dar alguns exemplos. Tem muitos alunos que entram na formação e não estão trabalhando. Eles têm mais tempo para estudar. Aí o que eles vão fazer? Vão colocar foco, vão estudar 4 horas por dia, 6 horas por dia, vão praticar, vão conseguir clientes rápido e vão gerar renda. Mas é o momento deles. O objetivo deles já está claro. Eu preciso entrar e ter essa nova profissão. E ele tem um motivo claro, ele vai e consegue. Outras pessoas não têm esse tempo todo, vão precisar conciliar a família, o trabalho, a CLT. Ótimo, porque se você tem um trabalho, você tem como custear seus estudos. Você não precisa rentabilizar de forma rápida. Mas em compensação, você vai ter menos tempo para estudar. Então você precisa se comparar com você mesmo. Nunca se comparar com aquela outra pessoa que tem uma dedicação exclusiva no novo negócio. Esse é o primeiro passo. Entender qual é o meu objetivo aqui. Eu tenho alunos que têm empregos, que têm uma renda muito boa e que usam a educação financeira como renda extra. Então, para eles, se eles conseguem faturar 2 mil por mês, 3 mil reais por mês como educador financeiro, é uma excelente renda extra. E eles não precisam ter uma dedicação de muito tempo para fazer isso. Dá para você faturar de 2 a 3 mil reais por mês de renda extra trabalhando 3 vezes na semana. Não precisa trabalhar todo dia, trabalhando só à noite. Se você tiver 3 clientes para atender, um por noite, 3 vezes na semana, você consegue essa renda. Só que quem vai precisar dedicar o tempo todo, porque realmente quer começar a rentabilizar rápido, vai dedicar mais tempo. Então, não se compare. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você fazer uma boa gestão do tempo. Eu sei que esse tema é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, né? Ninguém tem tempo. E não tem mesmo. Não adianta a gente esperar que vai aparecer uma caixa e nessa caixa alguém vai dar tempo para você. Não acontece isso. Nós temos as mesmas 24 horas. Todas as pessoas, rico, pobre, bilionário, todo mundo só tem 24 horas. O que nós precisamos fazer? Fazer caber nessas 24 horas aquilo que nós precisamos fazer. E aí você vai criando as suas estratégias. Lembrando que, se você tem um emprego, você vai ter que conciliar o tempo que você tem que dedicar ao seu trabalho, o tempo que você vai estudar e a sua prática. Porque não adianta você só estudar, só consumir e não colocar em prática, principalmente na minha formação e na minha pós-graduação. Porque eu acredito que nós aprendemos quando nós praticamos. Se você fica muito tempo estudando e não põe em prática, aquilo vai apagando da tua cabeça. Na hora que você vai para a prática, você não lembra mais, vai ter que estudar de novo. Então o ideal é, estudou a aula, terminou aquele módulo, vai para a prática. Quem já está estudando o curso sabe disso. Todo finalzinho da aula que eu falo para vocês. Agora vamos praticar antes de ir para o próximo módulo. Pegue essa ferramenta aqui que eu dei para você, que eu ensinei, e vai praticar com seus colegas, com seus familiares, com possível cliente, porque isso vai consolidar o aprendizado. Então você vai ter que dividir o seu horário.
Eu tenho alunos que acabam acordando mais cedo para poder estudar. Eu tenho um aluno, inclusive, que ele é meu aluno desde 2018. A gente conversou agora há pouco no direct, né? E ele é atleta, ex-atleta, e tem essa disciplina de acordar cedo. E aí ele falava pra mim: Aline, eu acordo 4 horas da manhã, estudo até as 8, e às 8 horas eu paro porque é o horário que meu filho acorda e é a hora que eu vou dar atenção pra ele. Ele se organizou para estudar e acordar 4 horas da manhã. Eu sou uma pessoa péssima de acordar de madrugada. De manhã eu tô, sabe, não tô nada animada de manhã. Então eu não me programo para estudar quando eu acordo. Eu prefiro estudar à noite, porque eu sou mais ativa na parte da noite. Então você vai precisar identificar qual horário você é mais ativo. Se você tem essa energia matutina, acorda mais cedo, comece a estudar, coloque em prática logo de manhã. Se você tem uma energia mais noturna, separa tempo, desliga a televisão, vai pro teu quarto. Ah, mas tá todo mundo na casa vendo Big Brother, maior falatório, não sei o quê. Não importa. Fecha a tua porta, vai lá pra dentro e estuda, mesmo que seja uma aula por dia. Então, essa boa gestão do tempo, ela é fundamental para vocês conseguirem fazer tanto uma transição de carreira, como levar 2 carreiras ao mesmo tempo. Se você não se comprometer com isso, você vai ficar a vida toda falando que queria ter outra profissão, ou que queria ter uma segunda fonte de renda, mas não tem tempo. E eu preciso dizer para vocês que todo mundo tem o mesmo tempo. Aquela meia hora que você assiste televisão, aquela 1 hora que você tá ali à toa na internet, você poderia estar estudando. E não está estudando por quê? Depois você vai dizer que não tem tempo. É isso que você precisa colocar na cabeça. E outra coisa importante, depois que você consegue fazer a transição de carreira, aí o tempo começa a ser o seu aliado. Porque aí você vai poder dividir o seu tempo, por exemplo, de manhã eu não quero trabalhar, de manhã eu vou ficar com os meus filhos. Se você aprendeu a fazer isso quando você tinha 2 trabalhos, você vai conseguir fazer isso empreendendo quando você fizer a transição. É um treino também para essa transição. Mas se você não consegue, eu não consigo estudar, não consigo fazer outra renda, não consigo nada, quando você fizer a transição, você também não vai conseguir. Muitas pessoas, quando começam a empreender, começam a falar que não tem tempo para nada. Eu empreendo, mas eu não tenho tempo para nada. Ou eu vou pedir demissão porque eu não tenho tempo. Presta atenção nisso. O problema de você não ter tempo não é do seu outro trabalho. O problema de você não ter tempo é a sua falta de gestão do seu tempo. Pega o tempo que você tem no dia e separa os tempos direitinho. Quanto tempo que você gasta para cada coisa? Provavelmente você vai ver que você leva tempo demais. Esses dias minha vida tá super corrida, eu não tive tempo de ir no mercado e minha filha chegou e falou: mãe, acabou o açúcar, acabou não sei o quê. O tempo que eu iria sair de casa para ir no mercado, para comprar um açúcar, um negócio ou outro, eu entrei no iFood, comprei no supermercado e paguei R$6,90 pela entrega. Aí vocês podem me dizer assim: Aline, mas poxa, pagar para entregar compra em casa é muito desperdício. Olha aqui a inteligência financeira. Eu paguei R$6,90 para eles trazerem aqui as compras que eu precisava. Se eu fosse ao mercado, eu não ia gastar menos do que 40 minutos para ir ao mercado, comprar, ficar na fila, pagar e voltar, certo? R$6,90 é mais do que eu recebo na minha hora? Com certeza, gente, infinitamente. Então eu prefiro pagar os R$6,90 para eles trazerem a minha compra aqui em casa. Vocês estão entendendo como que a gente faz essa gestão do tempo? É isso. Muitas vezes a gente fica fazendo economia de coisa muito baratinha e a gente perde o mais valioso, que é o nosso tempo. Aline, a gasolina tá cara, mas eu sei que tem um posto num outro bairro que fica a 30 minutos da minha casa que é mais barato. Aí eu vou naquele posto para abastecer porque lá é mais barato e eu tô economizando. Não, a pessoa pensa que está economizando, porque ela levou 30 minutos para ir e 30 minutos para voltar.
Será que aquela economia de alguns centavos vai pagar uma hora de trabalho dela? Ou uma hora que ela poderia estar estudando? Isso é uma coisa que a gente trabalha dentro do nosso curso, no módulo de inteligência financeira, que vocês precisam entender. Se eu tenho pouco tempo para estudar e eu quero estudar na minha hora de almoço, se eu levo minha comida de casa, para eu não precisar esperar no restaurante, esperar na fila e tudo, eu não estou economizando só aquela hora que eu tô pagando ali, não tô economizando só o dinheiro, eu tô economizando também o tempo que eu fico na fila. Então eu tenho que aprender a valorizar o meu tempo. Outra coisa importante para vocês que vão precisar conciliar, muita gente gasta tempo demais cozinhando em casa. Porque eu tô cozinhando porque eu quero economizar. Se você comprar aquelas quentinhas prontas para a semana inteira, você vai ter tempo para estudar. Mas vai gastar mais dinheiro? Mas qual é a comparação da sua hora cozinhando com a hora de atendimento, por exemplo? Quando vocês começam a trabalhar como educadores financeiros, você vai começar a cobrar 100, 150, 200, 300 reais na sua hora. Aí você passou uma hora cozinhando. Aquela uma hora cozinhando era um cliente que você podia atender de 200 reais. Só que você paga 200 reais para uma pessoa que fica o dia inteiro na tua casa, limpa a casa e ainda faz sua comida. Só que você quis economizar os 200 reais. E aí você mesmo foi limpar a casa, você mesmo foi fazer a comida, e aí você não tem tempo para poder atender os seus clientes. Então a gente precisa aprender a lidar com esse valor, e não só com dinheiro, não só com números. Terceiro ponto. Deixar claro na empresa o seu novo momento. Eu sei que esse é um assunto delicado, mas quando você começa a fazer alguma coisa, principalmente para quem vai para a rede social, para quem começa a fazer live, para quem começa a fazer post, é normal dentro da empresa começar aquele burburinho, sabe? Vocês estão vendo aí o que Daniel tá fazendo? Vocês viram que a Larissa agora tá postando na rede social um negócio de educação financeira? Será o que tá acontecendo? Será que ela vai pedir demissão? Será que não sei o quê? Isso é normal, as pessoas são muito curiosas, para não dizer fofoqueira, né? Mas é assim mesmo, sucesso do BBB tá aí, as pessoas querem saber o que tá acontecendo na vida dos outros. Então, quando você vai fazer essa profissão como uma segunda carreira, é importante que você deixe claro, principalmente para o seu superior, o que você está fazendo. Vai fazer uma pós-graduação? Chega lá para gerente do banco, no caso se você for bancário, ou for funcionário público, ou tiver um outro emprego, chega para o seu superior e explica. Olha, eu estou fazendo um curso, é um curso de formação profissional, eu quero me qualificar, eu estava me sentindo muito tempo parado, precisava de uma atualização profissional, eu adoro educação financeira, me apaixonei por esse tema. Então, eu quero realmente deixar claro aqui que eu não vou diminuir a minha entrega no trabalho, minha produtividade não vai cair, eu vou conseguir conciliar, eu vou fazer isso nas minhas horas vagas, eu não vou fazer post de rede social enquanto eu estou trabalhando, mas quando eu vou para casa, eu tenho tempo do trânsito, eu tenho tempo em casa, vou dormir mais tarde e estou me dedicando a essa nova aprendizagem e a rede social faz parte disso. Dentro do meu curso, a gente tem uma parte que a gente treina ensinar as pessoas através da rede social. Mas eu quero deixar bem claro que isso não vai influenciar a minha produtividade aqui na empresa. Ponto. O combinado não sai caro. É melhor que as pessoas saibam o que está acontecendo do que, por exemplo, tem gente que fala para mim que vai criar uma outra rede social, que não vai aceitar ninguém do trabalho, porque não quer que ninguém saiba. Nós vivemos num mundo hoje que é muito difícil você se esconder. Você acha que alguém não vai ver? Você abre uma live, pode ser que não entre o teu chefe, mas aí entra uma outra pessoa que conhece o teu chefe, ou que conhece um colega de trabalho. Isso vai gerar um problema muito maior. É muito mais inteligente da sua parte e transparente também, que logo no início você explique. Inclusive, existe a possibilidade de você oferecer para trazer esse conhecimento para dentro da empresa.
Se você trabalha dentro de um banco, você pode conversar com o gerente e falar, olha, inclusive, se você quiser, eu posso fazer alguma palestra gratuita para os colegas aqui da agência, falando sobre planilha de controle financeiro pessoal, sobre planejamento financeiro para os próximos meses. São assuntos que todas as empresas são interessadas em saber. Então, quando você se coloca à disposição para ajudar aquela empresa, ela vê aquilo como um ponto positivo e não como um ponto negativo, que você agora está abandonando aquele trabalho e só pensa na carreira como educador financeiro. Então, sejam inteligentes nessa época de transição também. Principalmente porque o seu emprego é o que vai financiar a sua nova carreira. Escreve isso. Se você está insatisfeito no seu trabalho hoje, você quer muito fazer a transição de carreira, mas ainda não pode porque você depende daquele emprego para pagar as suas contas, pega um post-it e escreve e cola no seu espelho. O meu emprego está financiando a minha nova carreira. Isso vai te dar força para você ir para o seu trabalho, mesmo quando você não gosta, mesmo quando você já está de saco cheio, mesmo quando aquele chefe é chato. Você vai olhar para aquilo e vai falar assim, eu vou fazer o meu melhor nesse emprego, porque ele está financiando minha nova carreira. E quanto mais rápido você conseguir avançar nos seus estudos, na sua prática, mais rápido você vai conseguir pedir demissão daquele trabalho, se você quiser. Mas se você ficar negando o trabalho que você tem hoje, você cria uma barreira e aí você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. Então, pegue isso como uma chave para você avançar. Olha aquele emprego hoje como uma bênção, por mais que teu chefe seja o inferno na tua vida, mas pega como uma bênção, porque é através dele que você está conseguindo estudar para dar os seus próximos passos para sua nova carreira. E uma coisa importante, quem está insatisfeito na carreira, nunca espere o leite derramar. O que é o leite derramado? É o momento em que você não consegue mais. Muitas pessoas estão num trabalho que não gostam, tem um chefe que não gosta, não aguenta mais o que faz, só que fica lá porque tem conta para pagar. Eu entendo vocês. Só que chega um momento que o nosso corpo não aguenta. Aí você fica doente, você tem uma doença autoimune, você começa a ter coisas na sua vida que começam a acontecer que você não sabe por que está acontecendo. É porque você não tomou a decisão de se preparar para sair daquele lugar. Existe um termo que eu ouvi, o pastor Tiago Brunet falando sobre isso, que é a zona de expulsão. O que é a zona de expulsão? Muitas vezes nós estamos num lugar que não é pra gente estar, só que nós estamos acostumados com aquele lugar. Pode estar ruim, pode estar doendo, pode incomodar, mas nós acostumamos com aquilo. Aquilo ali a gente já sabe como é, por mais que seja ruim. E o novo eu não sei como é. E aí a gente não muda. A gente fica ali preso, não sai do lugar. E aí Deus manda uma situação que é a chamada zona de expulsão. É uma situação que não tem mais jeito. Não vai ter jeito. Ou você sai por bem ou você sai por mal. E nessa hora da zona de expulsão, se você tivesse preparado profissionalmente antes, isso vai ser mais fácil para você. Agora imagina aquela pessoa que está num lugar que não gosta, num emprego que não gosta, fazendo o que não gosta, mas não começa a estudar porque não tem tempo. Porque não começa a fazer uma formação profissional diferente porque não tem dinheiro. Aí quando acontece aquela zona de expulsão, que pode ser uma doença, pode ser um problema na família, pode ser um problema no relacionamento, pode ser um filho que acabe se envolvendo com outras coisas e porque você não está dando atenção para ele. Isso tudo é uma zona de expulsão. Aí quando acontece a zona de expulsão, aí você fica assim, caramba, e agora? Como é que eu vou começar? E aí você vai ter que correr muito atrás para conseguir recuperar o tempo perdido. Então, de verdade, vocês que têm um emprego, seja CLT, funcionário público, um negócio que não gostam, preparem-se para conseguir fazer essa transição. Não esperem a zona de expulsão, porque ela chega. Ou é o negócio que quebra, ou é o nosso corpo que responde, ou é um problema familiar. A zona de expulsão chega, porque nós não podemos ficar onde nós não temos que ficar, né? Onde não é o nosso lugar. Então presta bastante atenção nisso, tá?
Quarto ponto, que é bem importante para quem vai conciliar a carreira como educador financeiro e a sua nova carreira, é você ter ética e transparência no que você faz. Eu sei que muitas pessoas trabalham em instituição financeira e querem ter um trabalho como educador financeiro. E aí fica naquela briga. Será que eu posso falar disso? Será que eu posso criticar o banco? Vai ficar feio? Vou ser mandado embora? Existe uma coisa chamada ética. Aquele trabalho hoje, ele me paga. Eu tenho um contrato com ele. Então eu não posso vir para a rede social falar mal dos serviços daquele trabalho que eu presto, daquela empresa que eu presto serviço. Mas eu também não preciso ficar calada. Já que eu trabalho no banco, eu não posso falar nada sobre educação financeira. Pode sim. Então você vai fazer uma seleção de assuntos que você pode falar. Você pode falar de organização financeira, você pode falar de planejamento financeiro, você pode falar de estratégias para economizar mais dinheiro, você pode falar de estratégias para conquistar sonhos, você pode falar de milhares de coisas. O problema é que você fica fixado em ter que falar mal do banco. E se você fala mal do seu contratante, você está quebrando o seu contrato. E aí você realmente pode ser mandado embora, inclusive por justa causa. E eu não quero ninguém aqui tendo problema com o seu emprego, que patrocina o seu estudo por causa disso. Mas dá para fazer isso de uma forma muito transparente. É só você selecionar os assuntos que você vai falar. Se, por exemplo, você trabalha numa instituição financeira e lá no seu contrato tem uma cláusula que você não pode prestar consultoria de investimentos, não preste consultoria de investimentos. Mas você pode falar de organização financeira. Você pode falar de endividamento. Faça essa seleção. Tenha um caderninho lá onde você consegue ver o que é uma coisa e o que é outra. E aí, quando você sair do banco ou da instituição financeira que você trabalha, aí você vai ter liberdade para falar sobre o que você quiser. Mas enquanto você estiver lá dentro, seja ético e defina, escolha o que você vai falar. Vamos lá, então, quarto ponto, ética e transparência. Quinto ponto, muito importante, você precisa do apoio da sua família. Se você não contar e não pedir ajuda, na verdade, né? Quando você não pede ajuda à sua família e fica só esperando que parta deles se oferecer para ajudar, você vai ficar sobrecarregado, você vai ficar sobrecarregado. Nós mulheres temos muito essa mania de achar que a gente dá conta de tudo, que a gente vai abraçar o mundo, vai cuidar do filho, vai trabalhar no emprego, vai chegar em casa, vai estudar, vai atender os clientes e tudo vai dar certo. E aí, muitas vezes, a gente olha para o nosso parceiro, para o marido, para o filho e fala, poxa, ninguém me ajuda. O que você precisa fazer? Você precisa pedir ajuda para essas pessoas. Chega para o marido e conversa. Marido, estou fazendo uma formação profissional para trazer uma vida melhor para a gente, para conseguir ter mais tempo para os nossos filhos. Então, eu preciso que tal e tal dia você fique com ele, com os filhos, de tal hora a tal hora para eu estudar. Marido, eu fechei com o cliente. De tal hora a tal hora na segunda-feira, eu vou atender esse cliente. Então, eu preciso que você saia de casa com as crianças, vá dar um passeio na pracinha, para eles pararem de gritar na hora que eu tô atendendo. Eu preciso que você coloque a janta deles. Eu preciso que você faça isso. Deixe claro o que você precisa. Não fique esperando que a outra pessoa adivinhe. Porque se você esperar, a pessoa não vai adivinhar. Faça combinados, deixa bem determinado isso. Na minha formação, nós temos aula ao vivo terça-feira, 8 horas da noite. Eu tenho muitas mães que vão para aula com o filho no colo e não tem problema algum. Teu filho tá ali, tá brincando, chorou, você pega, coloca no colo, o microfone tá fechado, você deixa a câmera lá aberta. Tem mãe que precisa amamentar, fecha a câmera, amamenta, enfim. Não tem problema. Só que vão ter momentos que você vai atender o seu cliente e você vai precisar de um apoio maior. E aí você vai pedir. Gente, pede ajuda para mãe, pede ajuda para pai, pede para irmã, para cunhada. É um momento específico, é um momento importante da sua vida. As pessoas que estudam para concurso público fazem isso. Quantas vezes aquelas pessoas que estão estudando para concurso público se trancam lá
no quarto, enquanto está acontecendo um monte de coisa e todo mundo entende porque ela está estudando para concurso. E você não vai ter o apoio das pessoas? Vai, é só você explicar. Eu estou estudando porque eu vou fazer uma transição de carreira. Eu estou estudando para ter uma carreira diferente, que vai me pagar mais, que vai me trazer mais liberdade, e eu preciso me dedicar aos meus estudos. E aí sim, aí essas pessoas vão entender e você vai poder se trancar no quarto ou tirar um final de semana inteiro para estudar. Pensem sobre isso, porque se vocês não fizerem isso, vai ser difícil ter apoio das pessoas, tá? E o 6º ponto, fazer um plano para transição de carreira. Trace uma meta. Uma meta, ela precisa ser possível de ser realizada e desafiadora. Não põe uma meta de transição em 3 meses. Porque 3 meses é pouco tempo para fazer uma transição de carreira. A menos que você já tenha feito uma reserva financeira, já esteja lá com o leite quase derramando. E aí você fala, ai, não tem jeito, não vou esperar. Vou fazer a transição agora, tá tudo bem. Mas se você tem o seu emprego, ou está no funcionalismo público, ou tem um negócio que você consegue levar por um tempo, faça um plano de transição de 1 ano. Isso vai te dar uma tranquilidade maior. Você não vai ficar lá o tempo todo, eu tenho que pedir demissão amanhã. Não, coloca no papel. Olha, eu quero em 1 ano conseguir alcançar a renda que eu tenho no meu emprego hoje, para eu conseguir pedir demissão. E se você fizer isso de forma consistente durante 1 ano, é possível que você faça uma transição em 1 ano. Mas precisa seguir os outros passos para conseguir alcançar esse objetivo. Muita gente fala em queimar a ponte. Quando você queima a ponte, não tem outro jeito. E aí você tem que fazer dar certo. Para algumas pessoas funciona. Para a maioria das pessoas, não. Então eu quero dizer para você que o que funciona para uma pessoa não funciona para todo mundo. Não fica ouvindo aí um monte de coisa que as pessoas falam sobre queime a ponte agora, peça demissão porque aí não tem mais jeito, e de repente você faz isso e aí você compromete toda a renda da tua família, o sustento da tua família. Não, tem como fazer transição, tem como se planejar. Faz planejamento financeiro, você vai aprender dentro do curso fazer o planejamento financeiro. Começa como uma renda extra, depois vai aumentando, aumenta o número de clientes. Aperta no início, diminui sua despesa dentro de casa. Vai ter hora que você vai ter que parar de assistir filme, parar de assistir Netflix para usar o tempo todo para estudar? Vai, mas depois isso vai valer a pena. Porque isso vai se transformar na sua nova carreira. E aí depois da nova carreira vem a parte boa. Porque eu falei aqui só do sufoco, né? Mas o que vem a parte boa depois? Imagina quando você pode trabalhar com uma coisa que você ama, que você atendendo seus clientes, você recebe depoimento deles dizendo que você mudou a vida deles. Imagina que você pode separar parte do tempo do seu dia para passar com seus filhos, para ir à praia de manhã, para fazer atividade física, para levar o seu filho na escola e almoçar junto com ele, para chegar de noite, você conseguir preparar um jantar e atender o teu cliente depois do jantar. Imagina nisso. Isso é o que tem depois da ponte. Só que a gente precisa construir uma ponte para chegar do outro lado. Quando você consegue trabalhar como educador financeiro e ter a liberdade de levar seu computador para qualquer lugar, fazer aquela viagem, se mudar de cidade, sair da cidade grande, morar na praia ou morar no campo, isso é recompensa por tudo que você fez para conseguir chegar do outro lado. Aí você vai entender que aquele sábado que você tirou o sábado todo para estudar, aquela final de semana que seus amigos saíram para balada e você ficou em casa, ou os adultos que não vão para balada, né? Os amigos que saíram, foram pescar e você não foi pescar, ficou em casa estudando, você vai ver que valeu a pena. Hoje eu tenho muitos alunos, muitos, que já conseguiram fazer a transição de carreira. E sabe o que eles mais me mandam notícia? E que eles mais me agradecem? Aline, hoje eu posso ter tempo de qualidade com a minha família. Hoje eu posso escolher onde eu quero morar. Hoje eu posso escolher atender meus clientes na parte da tarde e da noite, trabalhar até tardão da noite, mas ter amanhã livre para brincar com a minha bebê, para ficar com os meus filhos. E antes eu não tinha essa oportunidade. Então, para a gente chegar
do outro lado, naquele nosso objetivo, a gente precisa antes pagar o preço. E eu quero mostrar para vocês que isso é possível. Então eu quero mostrar para vocês que tem um passo a passo. Não é o normal que as pessoas fazem. Não é ficar a vida toda esperando o leite derramar para quando chegar no limite, você for demitido, aí você pensar no que você vai fazer. Não. Construa um plano B agora. Porque construindo esse plano B, você vai chegar muito mais forte do outro lado. E eu posso contar para vocês? O benefício de estar do outro lado, gente, é muito maior. Muito maior. Você até esquece o perrengue que você passou antes. Porque você vai ver o quanto que você vai ter de ganhos quando você consegue a sua nova carreira. Uma carreira com propósito, uma carreira com legado. Hoje, de manhã cedo, eu recebi uma mensagem de uma das minhas alunas, da Mônica. Ela fez um treinamento para mulheres, um treinamento presencial para 30 mulheres. O treinamento dela foi um sucesso. Ela estava tão radiante que, sabe, ela estava radiante mesmo com aquilo que ela conseguiu construir na vida dela. E me agradeceu muito pelo que eu fiz por ela, por estar ensinando isso para ela. E isso que me dá força para poder ensinar vocês, para poder estar aqui todo dia, sabe? Estar aqui 2 horas por dia fazendo live. Ontem eu fiz 2 horas por dia de live. Ontem eu dei aula para a turma 14. Então tudo isso é porque eu tenho um trabalho que vale muito a pena. Então eu quero que vocês de verdade acreditem que é possível, tá? Gente, então é possível conciliar 2 carreiras, é possível construir de forma segura uma transição de carreira. O que você precisa é ter clareza do que você quer e seguir os passos para chegar do outro lado. Fazendo isso e respeitando o seu tempo, sem ficar paralisado, mas sem sair correndo desesperadamente, você consegue, e aí você vai ter uma vida de verdade que você quer viver, um trabalho com propósito, deixando um legado nesse mundo, e você vai ver que valeu muito a pena. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Quem ainda não me segue, pode me seguir aqui, que eu faço várias aulas para ensinar vocês a serem educadores financeiros, a melhorar a sua vida financeira também, e bora crescer!